Olá! Estamos aqui então no nosso livro Carinho e Firmeza com os Filhos. E vocês sabem que eu sou fã desse livro, gosto muito dele. Nós estamos fazendo uma leitura comentada, dirigida e em voz alta. E como o capítulo 5 ele é bem extenso e tem muitas estratégias práticas, eu dividi em duas partes, igual eu fiz com o capítulo 4. Que daí vocês podem assistir, ouvir, né, ler, enquanto vocês estão fazendo coisas básicas da rotina, do dia a dia aí, e com isso, pensando, exercitando, mentalizando estratégias para a gente educar melhor os nossos filhos, tá? Então vamos lá, capítulo 5, 5.3, controle das discussões. Há 5 técnicas básicas para lidar com as situações que se apresentam quando os filhos, em vez de obedecer à ordem dos pais, respondem com diversos tipos de argumentos, numa tentativa de iniciar uma discussão. Eu passei por isso esse final de semana, né? Eu estava com um momento com um dos meus filhos e aí eu tinha falado não e já tinha explicado. E ele voltou, um deles voltaram, né? E falou, mãe, mas eu não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, eu já te expliquei que não. Aí voltou de novo. Mãe, meu filho, eu já falei que não, né? E aí, eu quase, no cansaço, tava com gente em casa, mas assim, eu quase cedi. Aí eu lembrei do livro, falei, não, eu sou uma educadora, uma mãe forte, corajosa, serei firme no meu posicionamento. Você vê como que é importante a gente sempre estar revivendo, reatando conhecimentos, reafirmando e com isso cristalizando aquilo que é certo dentro da gente para que a gente consiga ser firmes e carinhosos na hora de educar os filhos, tá? Essas técnicas que nós iremos falar agora evitam que os pais caiam em argumentações estéreis, nas quais os filhos não esgrimem razões válidas, mas apenas tentam criar desculpas para ignorar ou obscurecer a ordem paterna. Os filhos são muito craques, hein, gente? Em criar desculpas e também obscurecer as nossas ordens. Isso daí não é só o seu filho, não. São todos os filhos, pequenininhos, crianças, adolescentes, eles testam o tempo todo as nossas ordens, os nossos direcionamentos, as nossas expectativas. E aí nós precisamos ser firmes e fortes na hora de educá-los. Essas técnicas são conhecidas como o disco arranhado, que eu gosto muito, o nevoeiro, a interrogação negativa, a extinção e o tempo fora. Técnica do disco arranhado. Sucede frequentemente que quando se quer apenas dizer ao filho o que ele deve fazer, o resultado seja uma longa discussão. Por exemplo, a mãe diz, Ricardo, você pode, por favor, guardar os seus brinquedos? Estão espalhados pelo quarto inteiro. Ricardo diz, porque sempre sou eu que tenho que guardar. O Alberto nunca guarda nada. A mãe, porque você sempre deixa as coisas espalhadas e ele não. Ricardo responde nervoso. Você sempre implica comigo. Diante dos diversos problemas que surgem na formação dos filhos, você tem à disposição uma série de técnicas simples que podem orientá-lo adequadamente, tornando mais eficaz a sua tarefa educativa. E aí, traz a mãe ali, né, na hora que ela abre o armário, tem opções, né, são 4 produtos, o nevoeiro, o disco arranhado, o compromisso viável e o tempo fora. E aí nós vamos então falar sobre o disco arranhado. A mãe continua, o diálogo, a mãe com um ar de ofendida. Isso não é verdade, meu filho, sobre a bagunça do Ricardo, né? O Ricardo, você está sendo injusta, mãe. A mãe, você está errado, eu não sou injusta. E aí começa aquela discussão homérica sem fim. Essa discussão vai dar em alguma coisa, gente? Ela vai resolver o problema? Ela vai fazer com que o filho, de fato, obedeça aquela ordem que é guardar os brinquedos? Claro que não. Então aqui ele vai mostrar pra gente como a gente
cortar com essa discussão desnecessária no momento de uma correção. Isso não quer dizer que a gente não vá discutir com os nossos filhos alguns assuntos, tá? Mas naquele momento ali, que é da correção, do direcionamento, nós precisamos usar de uma técnica mais assertiva para que eles cumpram com as ordens que foram dadas, tá? Neste caso, a mãe acabou por perguntar-se se era ou não justa e afinal deu-se por vencida. Ao invés de estabelecer com firmeza o que queria, ou seja, que o Ricardo guardasse os brinquedos. Você nunca ganhará uma discussão com uma criança se você ficar inseguro e se achar culpado daquilo que você está pedindo que ela faça. Mas há um meio útil para ajudá-lo a evitar que os filhos os induzam a entrar em discussões inúteis e manter-se centrado no seu objetivo, a técnica do disco arranhado. O nome deriva de que você, quando usa essa técnica, parece um disco arranhado, nada mais do que isso, que repete uma e outra vez a mesma coisa até conseguir que a mensagem penetre na cabecinha do seu filho e seja aceita. Quando você aprender a falar como um disco arranhado, será capaz tanto de conseguir expressar o que quer, como de fazer com que a mensagem penetre na cabeça do seu filho. Ao mesmo tempo, aprenderá a ignorar os esforços da criança para desviá-lo do tema, envolvendo-lo numa discussão que nunca poderá ganhar. Voltemos ao exemplo do Ricardo, dessa vez exemplificando a aplicação dessa técnica. A mãe, de novo. Ricardo, você pode, por favor, guardar os seus brinquedos? Afirmação do que ela quer. Estão espalhados pelo quarto inteiro, Ricardo. Ricardo responde. Porque sempre sou eu que tenho que guardar os meus brinquedos. O Alberto nunca guarda nada. A mãe responde de maneira tranquila, firme e assertiva. Essa não é a questão, Ricardo. Quero que você guarde os brinquedos agora. E repete novamente, caso o Ricardo venha a questionar. Ricardo, acomodando-se, está bem, já ouvi, vou guardar agora mesmo. Ou seja, se o Ricardo entrar naquele looping, mas eu não quero guardar, mas você está sendo injusto, mas irmão, meu filho, guarda os brinquedos agora. Meu filho, encosta no filho, no ombro dele, olha nos olhos. Eu pedi para você guardar os brinquedos agora. Mas meu filho, eu pedi para você guardar os brinquedos agora. Meu filho, agora você vai guardar os brinquedos. Então você repete. Qual que é o grande problema do disco arranhado? É que quem faz o disco arranhado com a gente são os nossos filhos. E aí nós nos vemos por vencidos pelo disco arranhado dos nossos filhos. Nós vamos ao contrário. Nós temos que usar a técnica do disco arranhado de forma firme, calma, tranquila e constante para que os nossos filhos entendam que eles precisam obedecer àquela ordem, certo? Apresentamos a seguir uma série de sugestões sobre como usar o disco arranhado, quando os filhos se põem a argumentar. Determinar claramente o que quer que a criança faça. No caso mencionado, quero que guarde os brinquedos. A técnica do disco arranhado, em geral, os adultos ignoram que é impossível vencer qualquer discussão com uma criança. A técnica do disco arranhado é muito útil para ajudar os pais a manter-se concentrados no seu objetivo, ao invés de entrarem em discussões inúteis com os filhos. Ou seja, você não tira o seu foco. Meu filho vai guardar os brinquedos. Meu filho vai tomar banho. Meu filho, E aí você fica naquilo até que aquela ordem seja obedecida, né? De forma constante, firme, clara e calma. Continuar a repetir a ordem quando a criança começar a replicar é algo necessário. Não responder a nenhum dos seus argumentos. Meu filho, faça isso, por favor. Mas parará. Não, faça isso, por favor. Se depois de usar o disco arranhado, durante um tempo considerável a criança ainda não obedecer, você deve estar disposto a reforçar suas palavras com ações. E aí é aquela história, você explicou, você orientou, você combinou, você antecipou e foi firme, constante,
e o filho não cumpriu, aí você tem que gerir consequência, respaldar as suas palavras com atos e ações, tá? O exemplo a seguir mostra como aplicar estas sugestões e integrar os gestos na técnica do disco arranhado. O pai olhando o filho nos olhos, com a mão sobre o seu ombro. Olha como que o olhar, o toque é importantíssimo na hora da obediência, na hora de exercer a autoridade. Raul, pare de perturbar o seu irmão. Com isto, o pai estabeleceu especificamente o que ele quer. Raul, não é culpa minha, foi ele que começou. O pai novamente diz com firmeza: o problema não é esse, pare de perturbar o seu irmão. Eu não quero saber quem começou, eu quero que você pare de perturbar o seu irmão. Raul responde: por que vocês sempre querem me castigar e só querem castigar a mim? O pai responde com firmeza: Raul, pare de perturbar o seu irmão. Caso contrário, ficará de castigo até a hora de ir para a cama. E Raul: por que vocês só implicam comigo? O pai novamente calmo diz: Raul, se voltar a perturbar o seu irmão, ficará de castigo até a hora de dormir. E aí você usou do disco arranhado e da gestão de consequências para que o seu filho te obedeça e cumpra aquela ordem que foi dada. Técnica do nevoeiro, então a outra técnica agora. Essa técnica tem por fim evitar que os filhos deixem os pais nervosos quando se fazem de surdos ou dão respostas provocativas para que os pais percam o domínio de si próprio e da situação. A expressão significa que se procura, assim, isolar e proteger os pais das tentativas de manipulação dos filhos, como um barco ou uma pessoa que entra num nevoeiro e se isola de tudo que tem ao seu redor. É como se esse nevoeiro nos blindassem das chantagens, das agressões, das birras, né? Dessa necessidade dos filhos de querer nos convencer de que nós estamos errados. Então é como se a gente criasse uma espécie de um isolante térmico, esse nevoeiro. Exemplo: Ricardo, você é má comigo, o filho falou para a mãe. A mãe calmamente responde: pode ser que você ache que eu sou má. Ricardo fala novamente: você sempre briga comigo. A mãe responde calmamente: você talvez pense que eu sempre brigo com você. E a mãe mantém a calma. A técnica do nevoeiro, quando se usa essa técnica, os filhos ficam sem argumentos e não se distraem da mensagem que você lhes quer transmitir. Por outro lado, torna-se também mais fácil para os pais manter a serenidade e a calma tão necessária para formar filhos com personalidade. E aí tem um exemplo de uma mãe ali usando a técnica do nevoeiro. Essa técnica combinada com a do disco arranhado ajuda, por um lado, a não revidar as críticas dos filhos e a não se desviar do objetivo em vista. Por outro lado, a fazer com que a ordem seja de fato obedecida. No exemplo que vimos, a mãe: guarde seus brinquedos, e o Ricardo: você é má, porque sou sempre eu que tenho que guardá-los. A mãe com calma: você pode achar que eu sou má, mas guarde os brinquedos. E o Ricardo: sou sempre eu prejudicado. A mãe com calma responde: você talvez ache que sempre é o que é prejudicado, meu filho, mas agora guarde os seus brinquedos. Ou seja, você se conecta com aquilo que a criança acha, com aquilo que ela pensa, e você continua com o seu discurso constante do que ele precisa fazer. Eu entendo que você acha que eu sou brava, mas agora você guarda os brinquedos. Eu entendo que você acha que eu não gosto de você, mas agora você guarda os brinquedos. Eu entendo que você esteja irritado comigo, mas agora guarda os seus brinquedos. Então você cria esse isolante, né? Essa camada térmica ali que isola a sua irritação, o seu estresse e mantém-se firme na hora de corrigir o seu filho. Próxima técnica. Técnica da interrogação negativa. Uma reação hostil por parte de um filho pode esconder sobre a capa da agressividade a verdadeira razão do seu descontentamento. A técnica da interrogação negativa
pode conduzi-lo gradualmente ao verdadeiro motivo da sua primeira reação agressiva. Por exemplo, é aniversário de Maria. A sua mãe está ocupada nos preparativos da festa, mas Maria mostra uma atitude crítica negativa. O diálogo desenvolve desta forma. Maria diz: o bolo ficou péssimo, feio. A mãe: que é que ele tem de péssimo, Maria? Interroga a filha de forma bastante, assim, clara, né? Maria diz: ficou feio. E por que ficou feio, filha? A Maria: porque as minhas amigas vão rir dele. E este é o ponto que verdadeiramente está afetando a garota. A mãe diz: por que você acha que elas vão rir, Maria? A Maria responde: porque elas sempre implicam comigo e coaçam de mim e também não querem brincar comigo. A mãe responde: e só coaçam de você, Maria? É. A mãe responde: mas algumas vezes devem coaçar das outras meninas também, não é? A Maria responde: sim, algumas vezes. Então a mãe fala: você não acha que elas coaçam de você para deixá-la nervosa e divertir-se às suas custas? A mãe continua a interrogação. Maria: eu fico nervosa e paro de brincar com elas. A mãe continua: e o que você poderia fazer para não ficar nervosa e continuar brincando com elas? Essa é a pergunta que importa para chegar à verdadeira solução do problema. Maria responde: não ligar para o que elas dizem. Então a mãe diz: muito bem, Maria, pois essa é exatamente a forma de evitar que os outros caçoem de você. Ou seja, por meio de uma interrogação, aqui ele usa o termo de interrogação negativa, você leva o seu filho a responder as próprias perguntas que no começo ele não tinha respostas, né? Então você usa de uma interrogação para que a criança responda exatamente aquilo que ela tinha dúvidas, exatamente aquilo que ela não tinha respostas. É como se fosse um diálogo platônico, né? Platão, quando descreve os diálogos socráticos, Sócrates, ele fazia exatamente isso. Ele ia perguntando às pessoas sobre os temas, sobre os assuntos, né, sobre as virtudes, e por meio desses diálogos, dessas perguntas, ele ia proporcionando, provocando uma capacidade de reflexão, até que muitos dos seus alunos chegassem às verdadeiras respostas. Então, essa técnica de interrogação permite que os nossos filhos cheguem exatamente na resposta que eles não tinham no começo, tá? Lembre-se de que, quando os seus filhos lhe fazem críticas agressivas, querem levá-lo a perder o controle. Quando os filhos criticam a gente, são agressivos, fazem comentários maldosos, eles querem exatamente isso, que a gente perca o controle e se sinta mal e recue, né? E aí é exatamente o que a gente não deve fazer. A gente não deve se sentir ofendido pelos nossos filhos, nós não devemos recuar, e sim tomar atitudes de adultos que somos e corrigi-los e ensiná-los no que é certo. Se você der respostas que neutralizem a agressão, esta se esfumará, especialmente se, de pergunta em pergunta, conseguir levar a criança a encontrar a verdadeira razão da sua agressividade e apresentar-lhe uma solução. Técnica da extinção. É muito útil para suprir ou extinguir comportamentos indesejáveis nos filhos. As crianças mantêm ou não determinadas condutas de acordo com os resultados que geram. Quando os resultados crescem, também aumentam a probabilidade de que a conduta se repita. O que reforça esse modo de comportar-se são as suas consequências, conhecidas por isso mesmo como reforçadoras. Então, as consequências dos nossos combinados, das ordens que nós damos aos nossos filhos, elas podem reforçar comportamentos bons e ruins. Por isso que nós precisamos olhar se aquilo que nós estamos fazendo com os nossos filhos é algo pensado, educativo, a ponto de reforçar comportamentos bons ou não. E sim, isso acaba por reforçar comportamentos negativos. Os reforçadores podem ser positivos ou negativos. Os positivos incorporam ou acrescentam alguma coisa ao ambiente da criança, depois que esta tomou determinada atitude.
Os negativos tiram alguma coisa do ambiente da criança em resposta da sua má conduta. Quando um comportamento não é reforçado, isto é, quando se eliminam os seus reforçadores, a sua frequência diminui até desaparecer. Ou seja, quando nós não reforçamos, comportamentos ruins, os comportamentos desaparecem. Agora, quando a gente reforça comportamentos ruins, eles vão crescendo cada vez mais e piorando. 2 exemplos. Se uma mãe dá ao filho de 5 anos um doce cada vez que este se põe a chorar, o que faz é reforçar o hábito de chorar a todo momento, que continuará a repetir-se mesmo que não haja razões justificadas. Se obriga uma criança pequena que tem medo do escuro a dormir com todas as luzes apagadas, reforça-se a sua conduta inconveniente e o medo da escuridão continuará. No primeiro caso, o hábito de chorar sem motivo deve ser desestimulado, ou seja, deve-se evitar reforçá-lo com alguma forma inapropriada de consolo, como dar um doce à criança ou tomá-la nos braços, que é justamente o que ela procura obter por meio da repetição do choro. Quando uma criança chora de forma incansável e não consegue se acalmar, nós precisamos, crianças menores de 3 anos, vou dar alguns exemplos aqui, tá, gente? Nós precisamos ajudá-la a se acalmar, mas ajudá-la sem reforços externos, sem dar bala, sem dar pirulito, sem dar televisão, sem dar celular. Então a gente vai lá, acolhe a criança de 0 a 3 anos, tá? Meu filho, eu entendo que você tá triste, Eu entendo que você tá nervoso, então vem aqui, vamos lavar o seu rosto, se acalmar. E aí você tira a criança daquele foco, daquele choro. Se tira ela daquela ideia de ficar chorando o tempo todo. A partir dos 3 anos, você pode sim criar estratégias internas no seu filho para que ele consiga se controlar. Então, meu filho, a mamãe entende que você está triste, que você queria comer mais bala, que você queria comer doce, que você queria fazer tal coisa que não pode. Mas não pode, tá? Então agora você vai se acalmar e aí nós vamos continuar a fazer o que nós estávamos fazendo. Então, brincar, fazer uma outra coisa. E aí você ensina ao seu filho a desenvolver recursos internos para que ele se acalme. E não ofereça recursos externos, como o doce, a televisão, o celular. E aí esses são recursos que vão acalmar, claro. Mas todas as vezes que ele precisar se acalmar, ele vai recorrer a recursos externos. E ele não vai criando habilidades internas para se acalmar. Então, por isso que a técnica da extinção ela é tão importante. Porque você vai extinguir reforços externos para que você consiga o quê? Equilibrar, para que você consiga estabelecer uma ordem interna no seu filho, por meio de habilidades que ele terá que desenvolver com a sua ajuda. E não por meio de agentes externos, como doce, televisão e celular, tá? No primeiro caso, o hábito de chorar sem motivo deve ser desestimulado, ou seja, deve-se evitar reforçá-lo de alguma forma inapropriada de consolo, como dar o doce à criança ou tomá-la nos braços, que é justamente o que ela procura obter por meio da repetição do choro. No começo, o seu choro será mais intenso, numa tentativa de atrair mais a atenção diante da falta de resposta. A seguir, porém, irá se extingui-lo pouco a pouco, porque a criança percebeu que você não vai dar reforços externos e que ela vai, sim, com o passar do tempo, desenvolvendo habilidades internas para lidar com a frustração, com o não e com aquela possibilidade que antes ela achava que era impossível de resolver, A técnica da extinção, há um princípio psicológico que afirma que todo estímulo não respondido se extingue. Quando não se satisfaz uma exigência inadequada dos filhos, há inicialmente uma explosão de choro para chamar a atenção e forçar uma resposta favorável. A seguir, o choro ir-se a distinguir até cessar. No segundo caso, os pais devem procurar um método que realmente ajude a criança a perder o medo do escuro,
como, por exemplo, acender um abajur durante algum tempo e observar a reação gradual do filho até perceber que perdeu o medo. Ou seja, gente, quando se reflete a emoções relacionadas a medo, insegurança, tristeza, nós precisamos validar essas emoções e esses sentimentos e ajudar os nossos filhos com recursos, habilidades internas para que eles superem. No caso, o medo do escuro, no caso, o medo de ser abandonado. Então você vai lá, ressignifica aquela situação e ajuda, oferece estratégias, habilidades para o seu filho superar. Esse é um ponto. No primeiro caso de um choro por manha, por birra, porque quer que a sua vontade seja atendida a qualquer custo, neste caso sim você pode ignorar e não atender os pedidos, porque daí a criança percebe que ela vai ganhando menos força com o choro, até que esse choro se extingua e ele passe a não usar mais como uma estratégia para conseguir algo que ele quer, tá? Tempo fora de casa. Estamos na última estratégia, tá? Consiste em coibir o comportamento indesejado da criança, tirando do ambiente ou da situação inconveniente que estimula o seu mau comportamento. Um exemplo: um garotinho atira bolinhas de miolo de pão durante a refeição e os irmãos divertem-se com isso. A mãe ordena-lhe que pare, mas, incitado pelo riso dos irmãos, que aceleram a sua atuação imprópria, continua a lançar projéteis de pão à torto e à direito. O mais eficaz será retirá-lo da mesa e levá-lo para comer sozinho em outro lugar. Assim, deixará de ser o centro das atrações. Separado do ambiente ou das circunstâncias que alimentam um comportamento inadequado, este tende a desaparecer. Embora a aplicação desta técnica nem sempre seja simples, é sempre necessário mostrar-se firme e não se deixar arrastar pelas discussões, nem dar ouvidos a pseudos razões das crianças, para demonstrar-lhe que quem estabelece as regras do jogo são os pais. Assim conseguirão demarcar limites e manter a ordem doméstica. O tempo fora é muito importante e muito necessário quando você vê que o seu filho está chamando atenção e tendo plateia perante aquela atitude e comportamento inadequado que ele está fazendo. Então, quando você tira ele daquele local, você tira exatamente a plateia dele. E aí ele deixa de ter, por vezes, motivos para continuar aquele comportamento inadequado. É difícil? É, principalmente quando você tem mais filhos e você está numa situação de pública, né, com família, mas é uma estratégia muito boa e que funciona muito para você tirar aquele comportamento ruim e aquela birra, aquela manha ser cessada naquele momento, tá? Então, as 5 técnicas que ele traz, disco arranhado, o nevoeiro, a interrogação negativa, a extinção e o tempo fora. Elas não são as únicas estratégias, mas se elas forem utilizadas de forma bastante pensada e planejada, elas vão resgatando a autoridade dos pais perante os filhos. Além do mais, podem ser combinadas a fim de administrar determinada situação. O exemplo a seguir combina as táticas do disco arranhado, do nevoeiro e da interrogação negativa, demonstrando igualmente, assim, o chamado compromisso viável. O compromisso consiste num acordo que se faz com a criança e que fomenta a sua responsabilidade, pois mostra-lhes que não se pode ganhar sempre e que muitas vezes é necessário chegar a um acordo conveniente. Os acordos não têm necessariamente de satisfazer todas as necessidades e desejos. Passemos ao exemplo. Aí o exemplo que a gente vai ler juntos agora. O pai diz: na semana passada, você chegou 4 vezes atrasado para o jantar e estava na casa dos vizinhos. O filho responde: não foi culpa minha. Não dava para voltar a tempo, pai. O pai responde: compreendo muito bem que você tenha a impressão de que não era possível voltar a tempo, porque caso contrário, teria chegado na hora certa, o nevoeiro, o isolante térmico. Mas não interessa aqui saber de quem é a culpa, só quero que você esteja em casa à hora do jantar. Disco arranhado. O filho diz: está bem, papai. O pai responde:
Isso foi o que você me disse da última vez em que conversamos. Não acredito no que você me diz quando fala assim, como se estivesse apenas querendo livrar-se de mim. O filho: não é verdade. Não vai acontecer de novo. O pai responde: vamos esclarecer as coisas. Explique-me por que você tem a sensação de que não consegue chegar a tempo em casa. Aí tem uma sugestão de um compromisso viável, né, que é uma técnica a mais que ele está trazendo aqui. O filho responde: você não vai entender. O pai fala: talvez não, mas tentarei entender. O filho então diz: acontece que fico com vergonha de ter que voltar para casa antes do que os meus amigos. O pai então diz: e por que você tem vergonha de voltar para casa antes do que os outros? Aí vem uma técnica da interrogação negativa. O filho responde: eu me sinto uma criança quando você vem chamar-me para voltar para casa. E o pai responde: e por que você se sente uma criança quando vou chamá-lo para voltar para casa? A interrogação. O filho: porque os pais dos outros não os fazem voltar para casa às 8 da noite. O pai então responde: então eles não jantam, filho? O filho responde: não sei. O pai: ou eles jantam mais tarde que nós, ou os pais deles não se importam se os filhos jantam ou não. O que você acha, meu filho? O filho responde: acho que jantam mais tarde. O pai: pois bem, amanhã, se você ficar lá e for o último a voltar para casa, preste atenção no que os outros dirão quando se forem embora. Aí vem o compromisso viável. O filho: para quê? Quero saber a que horas os outros vão jantar. Compromisso viável. O filho: talvez eles fiquem lá até bem mais tarde. O pai então fala: você não acha que eles terão fome quando já for tarde? Acho que sim. O pai então pergunta: e não acha que, quando eles sentirem fome, vão preferir ir para casa jantar? O filho responde: acho que sim. O pai: acha que eles ficarão lá só porque você também vai ficar? O filho responde: você acha que eles têm... O filho responde: você acha que eles também têm vergonha? Não, o pai fala. Acho que eles perguntarão se você não está com fome e por que não vai para casa jantar. Sério? O filho responde. Sim. Você não sente fome antes do jantar, meu filho? Claro, pai. O pai então continua. E você acha que fome é motivo para ficar com vergonha, meu filho? Não, pai. O pai então continua. Então, o que você acha de lhe dizer que está com fome e quer vir para casa em vez de esperar que eu vá chamá-lo? Será que continuarão a achar que você é muito criança? Ou um compromisso viável? Não. O pai continua. Será que amanhã à noite você será de novo o último a chegar em casa, meu filho? E o filho fala não. Ou seja, olha como que ele usou várias técnicas: o disco arranhado, compromisso viável, a técnica do nevoeiro, né? As interrogações, o diálogo socrático, para que o filho chegasse na própria solução. Então, meu filho, você não precisa falar para os seus amigos que você tem que ir embora às 8 porque o seu pai é bravo, que o seu pai... Não, você vai falar: pessoal, eu vou embora às 8 porque eu estou com fome e eu preciso comer. Pronto. Né? Então, você cria possibilidades para que o seu filho saiba lidar com as diversas situações da vida sem que ele se sinta coagido, sem que ele deixe de obedecer às ordens dos pais também, tá? As técnicas que descrevemos podem ser ensinadas às crianças para que utilizem no trato com os irmãos, companheiros de brincadeiras e outras pessoas. 5.4. Reconhecimento do bom comportamento. A assertividade demonstrada ao comunicar clara e firmemente ao filho o que o pai quer que ele faça deve ser complementada pelo reconhecimento do bom comportamento. É muito importante que, quando o filho escutar e obedecer, o pai reaja com alguma forma de reconhecimento, o que incentivará a criança a perseverar no bom comportamento. O equilíbrio com que você deve tratar o seu filho consiste em impor as medidas corretivas ou disciplinares necessárias e depois, quando ele se corrigir e melhorar de conduta, demonstrar-lhe a sua satisfação pelo resultado. Não se deve descuidar, além disso, dos elogios pelas boas condutas espontâneas. E aqui a gente precisa
ter um grande assim, aliado, que é a nossa capacidade de reconhecer os bons comportamentos e as boas atitudes dos nossos filhos. Porque na vida cotidiana nós temos uma tendência de só ficarmos batendo em cima daquilo que é errado, de ficar lembrando só o que eles fazem de feio, né, daquilo que eles não cumpriram. E esse é um grande problema, uma grande armadilha na nossa vinculação com eles. Então, todas as vezes que eles adquirirem um bom comportamento, que eles obedecerem, que eles tiverem boas atitudes, nós precisamos elogiar, porque todo mundo gosta de ser elogiado. E o que menos a gente faz é elogiar as pessoas, e principalmente os nossos filhos, tá? Então, elogiar os bons comportamentos, as boas atitudes, as conquistas é fundamental no processo educativo e na vinculação de um relacionamento forte e seguro. Para encontrar o ponto de equilíbrio, sugerimos que você faça a seu próprio esse tipo de perguntas. Então, aqui é um exame de consciência que o pai vai fazer para ele mesmo. Como reajo quando meu filho, habitualmente contestário e implicante, passa a obedecer sem protestar a cada coisa que lhe peço? Então, como eu reajo quando meu filho passa a obedecer? Qual que é a manifestação que eu tenho com ele? Qual a minha atitude quando ele vem do colégio com boas notas, depois de um período em que habitualmente chegava com notas baixas? Como me comporto ao ver as crianças brincarem tranquilamente sem briga, quando o usual era que suas brincadeiras terminassem em gritos e tapas? O elogio que fazem bem espontaneamente, ou, pelo contrário, coloco-me por achar que quando se comportam bem, não fazem mais que obrigação? Não é raro que os pais deixem de perceber a importância do elogio ou de outras formas de alento quando as crianças se comportam adequadamente. É importante ter presente que o bom estado emocional das crianças exige que tenham confiança em si mesmas, e o reconhecimento de que recebem de seus pais é essencial para isso. Respostas paternas usuais como "que bom" ou "que lindo" são assertivas, mas às vezes dizem de forma tão rotineira como tão pouca ênfase e escassez penetração que se tornam insuficientes. Quando os filhos se comportam de modo adequado, você tem que estar pronto para reforçar-lhe a conduta por meio do reconhecimento. O reforço demonstrará à criança que você aprova e aprecia o seu bom comportamento. Não aceite as melhoras do comportamento como algo natural e esperado e que, portanto, não requeria um reconhecimento especial. Pelo contrário, demonstrar apreço e alegria diante do comportamento adequado é reforçador. Comunicará à criança tanto o carinho como o senso de justiça dos pais. Seu filho precisa de sua atenção. Se não obtiver, portanto, de forma desejável e positiva, busca-la, portanto, se de alguma forma negativa. As palavras de ânimo pronunciadas de maneira certa e no momento certo demonstram à criança a atenção e a preocupação dos pais e ajudam-no a manter-se no bom caminho. Aqui ele finaliza dizendo que é importante nós elogiarmos os bons comportamentos dos filhos, porque caso a gente não reconheça as coisas boas que eles fazem, por mínimas que sejam, eles acabarão chamando a nossa atenção pelas coisas ruins que eles fazem. E aí cria um mecanismo vicioso de chamar a atenção. Eu chamo a atenção dos meus pais somente pelas coisas ruins que eu faço. E aí meus pais olham para mim e me corrigem. E eu faço isso em outros ambientes, na escola, nos clubes esportivos, nas casas dos avós. Agora, se eu corrijo o meu filho e depois que eu corrijo ele tem um bom comportamento e eu reforço esse comportamento positivo, ele entende que ele também chama a nossa atenção pelas boas atitudes e ele passa a reproduzir isso nos outros ambientes. E para finalizar, o elogio. Os pais assertivos estão sempre atentos
ao enorme impacto que os elogios podem ter. Utilizam-nos não apenas para ajudar a fortalecer a sadia autoestima dos filhos, mas também para lhes ensinar condutas apropriadas. O elogio não deve ser impensado, mas medido de acordo com o nível de esforço que se queira dar. Não elogie desmedidamente para uma melhora pequena, mas também não seja parco quando a criança estiver dado um passo importante na sua melhora da sua conduta. Se, por exemplo, as notas escolares melhoraram, mas ainda não atingiram o nível que seria necessário, não diga ao filho esplêndido, está muito bom, mas sim, melhorou bastante, mas ainda falta alguma coisa, um pouco mais de esforço e você terá conseguido passar de ano, meu filho. O elogio é o reforço positivo, é o reforçador positivo mais útil de que você dispõe. É uma das ferramentas mais importantes para fazer com que os filhos saibam que você reconhece o bom comportamento e se alegra com ele. A sua utilidade pode ser comprovada quando se dizem ao filho, desde que ele mereça coisas como: muito bem, você arrumou todas as suas coisas sozinho, parabéns. Você está de parabéns hoje porque fez a sua lição. Obrigada pela grande ajuda que você me deu em casa hoje. Muitas vezes os pais não percebem a importância das palavras de incentivo quando os filhos se comportam adequadamente. É preciso ter em conta que o bom estado emocional das crianças requer que elas tenham confiança em si mesmas. Para isso, o reconhecimento dos pais tem um papel essencial. Você deve ter em conta as seguintes orientações ao elogiar os seus filhos. Diga-lhes especificamente o que é que lhes agrada no que eles fizeram e estão fazendo. Ao elogiá-los, caminhe para eles ou esteja perto deles, olhando nos olhos e, se for conveniente, afagando-lhes os ombros ou a cabeça para aumentar a penetração da mensagem. Nos elogios, evite sempre toda e qualquer ressalva de sarcasmo ou de comentário negativo. A forma mais rápida de desestimular a criança é desiludir os comentários positivos com expressões como: que bom que você limpou o seu quarto hoje, já estava na hora. Ou seja, ao mesmo tempo que você elogia, você vai lá e dá uma chinelada, uma chicoteada, né? Hoje você se comportou tão bem que nem consigo acreditar. Puxa, que desnecessário, né? Meu filho, olha, eu fiquei tão feliz que você se comportou hoje. Ponto. Esse tipo de comentários que envolvem sarcasmo, esse lado sarcástico, né? É, na verdade, uma forma encoberta de hostilidade e faz com que as crianças experimentem sentimentos de frustração com relação aos pais. Finalizando, o elogio pode ser reforçado, vejamos como. Primeiro, elogie o seu filho por ter se comportado bem. Exemplo, você ajudou-me muito em casa. Segundo, elogie o seu filho na frente de outro adulto, como, por exemplo, familiares. A mãe falando ao pai com a filha presente. A Maria facilitou-me muito o trabalho doméstico. Não imagino o quanto ela me ajudou hoje. E terceiro, que o outro adulto parabenize a criança reforçando o elogio, por exemplo. Fiquei muito feliz com o que a mamãe me contou. Você realmente é uma filha muito especial. Ao lado dos elogios verbais, há os elogios não verbais. Uma carícia, um abraço por parte dos pais podem significar tanto como um que bom, ou até mais. Um sorriso, um gesto, uma palmada no ombro comunicam o seu apoio e reconhecimento diante da conduta apropriada do seu filho.